Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Boa noite. Há mais ou menos uma semana atrás, eu aceitei dar uma entrevista para um canal que é um dos canais mais populares nas redes sociais do público conservador, público chamado por alguns também de extrema-direita. Nesta entrevista, eu, pela 10ª vez, denunciei as atrocidades que vi quando visitei a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aliás, venho fazendo isso desde a minha viagem, que aconteceu em novembro de 2019. Nessa viagem, vi coisas que não imaginava que existiriam no nosso país. Veja que nasci e fui criado no Rio de Janeiro, trabalhei durante 2 anos nas comunidades mais carentes do Rio de Janeiro. Vi no Rio de Janeiro o nascimento da Polícia Mineira, que depois virou a milícia. Vi no Rio de Janeiro os casebres que ficavam no meio das valas de esgoto, pessoas que apareciam mortas nas portas de casas. Mas nunca imaginei que veria aquilo que eu pude presenciar em Dourados. Eu fiquei uma semana na região, visitando os tecorrais, as aldeias que ficam ao redor da cidade. Morei com os irmãos e irmãs, dormi com eles, ouvi suas histórias. Todas as vezes que fiz essa denúncia, isso despertou nas pessoas um sentimento de indignação. Despertou no poder público um sentimento de indignação. Perdi a conta do número de pessoas que me perguntou como poderiam ajudar essas pessoas que não têm o que comer. Essas pessoas que são mortas todos os dias. Essas pessoas que sofrem ataques e ameaças de fazendeiros. Estas pessoas que têm seus filhos como vítimas de ataques com agrotóxicos, ataques com comidas envenenadas e todas as outras coisas que me contaram. Aliás, se tem uma coisa que eu fiz nessa viagem foi documentar. Tenho horas e horas de vídeos com depoimentos desses irmãos e irmãs e imagens fortes da pobreza, da extrema pobreza na qual vivem esses irmãos e irmãs e na qual eu convivi pelo breve período de uma semana. Hoje, tive uma surpresa. No meio da tarde, comecei a receber uma série de ataques absolutamente agressivos e coordenados. Eu percebi que alguma coisa tinha sido combinada para me intimidar. Os ataques, boa parte deles, eram ameaças à minha vida, à minha integridade física. Mais de uma centena de ameaças. Ameaças como essa, que eu vou colocar na tela agora. Vejam só o que o rapaz que me manda essa mensagem escreve no comentário. Quando for falar mal de uma cidade como Dourados, Mato Grosso do Sul, venha e mostre a cara porque vai tomar tanta porrada para aprender a não ser trouxa. Foram mais de uma centena de mensagens assim. E aí, pude entender o que aconteceu. Foi divulgada uma narrativa de que eu resolvi falar mal, ofender a cidade de Dourados. Até usaram, em vários desses comentários, a palavra denegrir, palavra que não se usa mais, por causa do seu teor preconceituoso. Recebi, então, agora à tarde, a notícia de que foi proposta à mesa diretora da Assembleia do Estado uma moção de repúdio. E faço questão de ler agora e colocar na tela a moção proposta pelo deputado estadual do PSDB, Marçal Filho. Solicito à mesa diretora, ouvido o plenário nos termos do disposto do artigo 173 do Regimento Interno, que seja encaminhada moção de repúdio ao senhor Eduardo Moreira, coordenador do projeto Brasil de Verdade, em razão das suas declarações em uma entrevista concedida à jornalista Leda Nagli, onde afirma, abre aspas, em Dourados as pessoas comem restos de comida, moram em lugares que não têm água, sem rede de esgoto e sem rede elétrica, dormem 1 hora por noite com medo de serem mortas pelas milícias. A moção deverá assim ser redigida. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, legítima representante das aspirações ideais do povo sul-mato-grossense, faz proposição do deputado estadual Marçal Filho. Aprova a moção de repúdio em razão das declarações do empresário Eduardo Moreira,
coordenador do projeto Brasil de Verdade, em entrevista concedida à jornalista Leda Nagli, onde afirma: em Dourados as pessoas comem restos de comida, moram em lugares que não têm água, sem rede de esgoto e sem rede elétrica, dormem 1 hora por noite com medo de serem mortas pelas milícias. Como representante dos douradenses e sul-mato-grossenses, este parlamento repudia manifestações que desvalorizam e maculam a sociedade do município de Dourados. As declarações do senhor Eduardo Moreira são míopes e carregadas de preconceito contra o nosso povo. Suas palavras foram ofensivas, grosseiras e levianas, pois não refletem a realidade dos mais de 225 mil munícipes que vivem na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Município acolhedor, que tem como uma de suas principais características a força de trabalho e a produção de alimentos. Sua economia tem como destaque a agricultura, a pecuária e a indústria de alimentos, o que escancara um cenário completamente contrário ao descrito pelo empresário em suas declarações claramente discriminatórias. Plenário deputado Júlio Maia, 21 de maio de 2021. Marçal Filho, deputado estadual do PSDB. A vida é uma guerra de narrativas. E foi gerada uma narrativa que eu fiz uma ofensa ao povo de Dourados. Eu falei, como está escrito aqui, que em Dourados eu vi as situações mais críticas que eu já vi na minha vida. Eu falei que na região de Dourados eu vi pessoas passando fome. Eu falei que na região de Dourados eu vi milícias armadas andando ao redor destas aldeias. Eu falei que na região de Dourados eu conversei com várias pessoas, e tenho isso gravado, que sofreram agressões absolutamente inaceitáveis e inconcebíveis. Alguns meses depois de eu ter feito a primeira denúncia, foi ao ar uma matéria do Fantástico na Globo. E eu separei 1 minuto da matéria para mostrar para vocês. E eu vou colocar na tela agora esse pedaço, esse trecho da matéria. Agora você vai conhecer o Caveirão Rural, um trator adaptado por fazendeiros para atacar uma comunidade indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul. Os Guarani Kaiowá gravaram vídeos dos ataques que aconteceram numa região onde existe uma disputa de terras. Veja na reportagem da Cláudia Geiger. Disparando um rojão, este índio Guarani Kaiowá tenta se defender do ataque do chamado Caveirão. Para revidar o ataque, este homem tenta usar uma atiradeira. O caveirão se afasta e os índios correm atrás dele. O vídeo foi gravado no ano passado em Dourados, Mato Grosso do Sul. Em outro vídeo, uma indígena faz acusações contra os fazendeiros. E eles estão continuando usando esse trator para fazer derrubada nos barracos do nosso Patrício. Os Guarani Kaiowá dizem que na maior parte do tempo os seguranças dos fazendeiros usam balas de borracha. Esse índio levou um tiro no rosto, destruiu os ossos da face e ele perdeu o olho esquerdo. As pessoas que me mandaram mensagens hoje disseram que eu não visitei Dourados, se referindo às regiões ricas, nobres de Dourados. E eu realmente não visitei. Nessas minhas viagens, eu visito as regiões pobres, as regiões que vivem na extrema miséria, as regiões que sofrem a desigualdade desse país. E visito essas regiões para poder ser voz para aqueles que são invisíveis. E pelas mensagens de hoje de pessoas que dizem morar em Dourados e me disseram que aquilo não existe, aquilo que eu registrei, gravei, que vocês acabaram de ver. Aliás, o Fantástico também se refere à região falando, essas imagens são de Dourados, Mato Grosso do Sul. Não sei se eles também receberam uma moção de repúdio por terem se referido à região como Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas, aliás, visitei sim. Em uma das regiões que passei, no Anel Viário Norte, vi de um lado do Anel Viário um condomínio com casas extremamente luxuosas. Do outro lado da rua, a 50 metros, uma das regiões mais pobres que já vi na minha vida. Essas pessoas se tornaram invisíveis, pelo visto, até para aqueles que moram em Dourados. A verdade é que a gente não pode mais aceitar esse tipo de situação. A gente não pode mais se sentir intimidado por notas de repúdio
de um deputado, que, aliás, eu ia dar um Google no deputado, mas não quis dar, para não pré-julgá-lo. Não quis ver se ele é um operário ou se ele é defensor do agronegócio, se ele é branco ou negro, se ele é uma pessoa que conhece essa realidade ou defende os interesses da agroindústria. Não quis ver exatamente para não pré-julgá-lo. Mas eu não posso aceitar que numa situação como essa, onde eu denuncio as pessoas que estão morrendo, sendo assassinadas por milícias, passando fome, pessoas que não têm onde morar, pessoas que não têm luz elétrica, pessoas que não têm água, quando eu faço uma denúncia, um deputado que deveria representar o povo se ofender com o nome da cidade dele ser citada. Imagine se todas as vezes que falassem da violência que acontece no Rio de Janeiro, as pessoas recebessem uma moção de repúdio porque falaram mal do Rio de Janeiro e tapassem os olhos para o que acontece nas favelas do Rio, onde pessoas são mortas sem saber por que foram mortas. Mas, no final do dia, algumas coisas me deram muita força. E eu comecei a receber mensagens de lideranças de Dourados que me encheram de força e esperança. Mensagens como essa que eu recebi do irmão Anastácio, um Guarani Kaiowá, que eu passo agora para vocês. Meu nome é Anastácio Peralta, sou Guarani Kaiowá, moro em Dourados, na região de Dourados, né? E a nossa comunidade, principalmente nós Guarani Kaiowá, temos muita dificuldade, principalmente a parte de alimentação. Então muita gente passa fome, muita gente ainda mora na beira da estrada, as terras não demarcadas. E então é um sofrimento danado. Por mais que tem gente que ajuda, mas sempre falta alguma coisinha. E com a pandemia aumentou mais o sofrimento ainda, né? Que a gente não pode nem sair para trabalhar. Então eu falo aqui pelo nosso parceiro Eduardo Moreira, que passou por aqui também me visitando e mostrando a verdade que o Brasil não mostra, e as imprensas, o Eduardo Moreira teve a coragem de mostrar, eu fico agradecido por isso, e é tudo verdade o que ele mostrou. Então aqui, assim, em Mato Grosso do Sul, há muita violência, além de passar fome, ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender quem são os indígenas Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. Principalmente os parlamentares são anti-indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Muito poucos parlamentares defendem direitos indígenas e questão indígena. Por mais que nós somos nativos daqui, originário daqui, muitos parlamentares ainda não conhecem o nosso direito e não respeitam. É claro que a fome existe, é claro que a violência existe. Senão não existiria todo esse incômodo quando eu falei isso. Você imagina se eu começasse a falar que em Genebra, na Suíça, as pessoas comem restos de comida, que em Genebra, na Suíça, as pessoas vivem nas ruas, que em Genebra, na Suíça, as pessoas são atacadas por milicianos. Genebra, uma das cidades mais ricas do mundo. Imagina se iam perder o tempo em Genebra falando: este Eduardo está ofendendo Genebra, as pessoas não virão mais a Genebra. Eles vão falar: esse Eduardo é um louco, deixa ele falar as besteiras dele e viver no seu mundo de fantasia. É claro que essa violência existe. Ao deputado, eu faço um convite. Se você é um homem público e se você realmente imagina que possa existir a possibilidade de pobreza no seu estado, que possa existir a possibilidade ao quadrado, para ser uma coisa bem assim, enfim, com uma possibilidade pequena, mas vamos supor que ela possa existir, de existir pessoas que comam restos de comida, de existir pessoas que são assassinadas, de existir milícias. Eu faço um convite ao senhor. Vamos fazer um encontro, eu, o senhor e lideranças indígenas, para eles poderem mostrar para o senhor a realidade deles, para eles poderem contar para o senhor a história deles, para eles poderem falar para o senhor dos seus parentes que foram mortos, para eles poderem mostrar para o senhor as marcas de tiro, as marcas de balas que tem nos seus corpos. Talvez o senhor não queira ver isso. A vida é muito mais simples quando a gente não vê nem ouve o lado que sofre.
Agora, no final da noite, recebi uma outra nota de repúdio. Essa feita pelos irmãos indígenas. Nota de repúdio feita pela NEAB do FMS de Dourados, ADUF de Dourados, MST de Dourados e o Conselho da Grande Assembleia da Atiguaçu, organização que há 40 anos luta pela vida e pelos direitos dos nossos povos Guarani e Kaiowá e vem novamente denunciar o que está acontecendo em Dourados. Há anos, nosso povo denuncia a situação da reserva indígena mais populosa do país. Ainda mais nesses últimos anos, quando se tem um governo que não respeita nossos direitos, não demarca nossas terras e agrava a crise humanitária que o nosso povo é submetido. Por esta razão, temos recebido apoio de diversos aliados, assim como visitas de diversos organismos nacionais e internacionais de direitos humanos. Em um tempo recente, recebemos a visita de Eduardo Moreira, aliado economista que veio conhecer nossa realidade e se somar na denúncia sobre a realidade de violência contra nossas comunidades. Nesta semana, em entrevista na televisão, Eduardo disse aquilo que nossos povos dizem há anos e pelo qual muitas de nossas lideranças morreram clamando. Em Dourados, nosso povo passa fome, come resto de comida, mendiga pelas cidades devido à falta de nossas terras. Não temos acesso a água, esgoto ou energia elétrica e não conseguimos dormir devido aos ataques constantes de milícias armadas de fazendeiros contra nossas comunidades. É uma violência sistemática. Diante da entrevista de Eduardo Moreira, o deputado Marçal Filho propôs uma moção de repúdio na Assembleia Legislativa do Estado contra ele, mas reafirmamos, a fala é nossa. Nossos aliados se somam ao nosso grito, à nossa luta por direito. Marçal Filho fala de dentro dos muros de Dourados. Por isso não entendeu, não vê o que acontece fora dos muros. E Eduardo Moreira esteve no lixão com o nosso povo, onde viu, ouviu e sentiu. Continuaremos a denunciar a situação de Dourados de todas as nossas comunidades. Continuaremos resistindo contra o governo genocida e todos os que querem esconder nosso sofrimento do restante do mundo. Demarcação já. Atiguaçu, Kaiowá e Guarani. Caro deputado, eu sonho no mundo onde todos nós estejamos unidos e do mesmo lado. Agora, no momento em que eu faço denúncias muito sérias, todas cheias de registros, e que são confirmadas por diversas matérias nos jornais, revistas e televisão como esta que o Fantástico mostrou, e o senhor faz uma moção de repúdio contra a denúncia e não contra a realidade que se escancara diante dos olhos do senhor, eu só tenho a lamentar. Eu reafirmo todas as denúncias que fiz e assumo a responsabilidade por isso. E digo ao senhor, se o senhor quer fazer uma moção de repúdio honrada, repudie a fome, repudie a pobreza, repudie a violência, repudie a morte e celebre a vida. Nesse dia estaremos juntos. Enquanto o senhor não estiver do lado da vida, seremos adversários. E eu seguirei essa luta com os meus irmãos até o fim. Aprendi uma vez de Frei Beto que na vida é melhor ter a possibilidade de errar do lado dos oprimidos do que ter a pretensão de estar certo do lado dos opressores. Eu tenho dito. Obrigado.